Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao trabalho desta tarde. Em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, desejamos que todos nos acompanhem pela plataforma do Facebook e todos que se encontram aqui na nossa sede possam usufruir das boas vibrações desse nosso trabalho. Se desejarem, pode colocar uma água para ser magnetizada ao final do nosso encontro. Então, iniciamos com uma prece. Obrigado, Mestre, por este momento. Estamos aqui para nos alimentar, não do pão, da matéria, mas o conhecimento. Nos banhar com os ensinamentos e nos fortalecer para a caminhada adiante. Que possamos encontrar aquilo que desejamos, os nossos sentimentos, as nossas dores. Nosso Pai querido está atento, mas muitos de nós ainda não temos condições de conversar com Ele, pois muitos nem sequer o agradecem. E nesta caminhada do aprendizado, do reconhecimento e da gratidão, nos unimos para recebermos desses benfeitores que prepararam esse ambiente, tanto aqui na sociedade quanto no nosso lar, para recebermos as energias e a paz que muitas vezes procuramos. Damos início, então, à atividade desta tarde. O capítulo hoje é o capítulo 18, o item 11, cuidar do corpo e do espírito. Nós temos aqui o nosso amigo de trabalho, o seu Paulo Salerno, da qual vai nos brindar com esse tema. Muitas vezes nos preocupamos somente com o corpo e deixamos de lado o espírito. Mas o equilíbrio é para um e para o outro. Deixa eu fazer isso. Muito boa tarde a todos os presentes. Boa tarde aos nossos amigos que estão na nossa plataforma do Facebook. Sejam muito bem-vindos. Muitas bênçãos para todos nós. Realmente, muitos de nós estamos preocupados em cuidar do nosso corpo. Mas a doutrina espírita já tinha falado e vem falando e vem orientando todos nós para a importância que geralmente nós não atribuímos da ação do espírito sobre o corpo. Esse capítulo, Sede Perfeitos, ele traz uma série de características, elenca uma série de fatos e de ações que o ser humano precisa realizar para chegar à perfeição. Ninguém sai de um ponto a outro sem percorrer essa distância. E nessa distância nós temos, naturalmente, que algumas etapas a serem cumpridas. E o capítulo 17, Sede Perfeitos, ele fala muito bem a respeito. E num desses itens, cuidar do corpo e do espírito. É uma instrução dos espíritos, assinado pelo espírito Jorge, é um espírito protetor, em que ele destaca, portanto, esse cuidado que temos que ter com o corpo, mas também com o espírito. Então, como eu frisei, essa importância da ação do espírito sobre o corpo. Geralmente nós não observamos isso. O que ressalta aos nossos olhos? Os efeitos que se apresentam no corpo físico. É a doença, é a dor, é o sofrimento. Mas quem está doente? É o corpo? Não, quem está doente é o espírito.
que transmitiu para o corpo a sua enfermidade ou a sua dificuldade nas suas relações corpo-espírito. Mas também a doutrina espírita nos traz que há aí essa influência do corpo sobre o espírito e do espírito sobre o corpo. Então podemos ver que nós também, utilizando bem essa ferramenta, iremos influir positivamente no espírito. E se fizermos mau uso da ferramenta chamada corpo físico, iremos influir negativamente no espírito. Quando alcançaremos a perfeição? Depende de cada um. Então, o Allan Kardec, ele faz um destaque dizendo o seguinte, vou fazer a leitura para não ficarmos em opiniões pessoais. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência, pela elevação e purificação de sua alma, aproxima-se dos bons espíritos, com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando predominância à natureza animal, isto é, somente física. Continua Allan Kardec ainda. Pode-se comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à de uma água lodosa que tira a liberdade de movimentos do corpo nela mergulhado. Nós vamos encontrar esta assertiva de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, na introdução, item 6, parágrafo 24. Muito bem. E depois, uma resposta da questão 368A. E aqui nós podemos ver essa dualidade de influências. Corpo influindo no espírito, espírito influindo no corpo. Mas qual é a característica nossa no planeta terrestre? Que é um planeta de provas e expiação, onde, em linhas gerais, na sua grande totalidade, somos constituídos de espíritos de terceira ordem. E uma das características desses espíritos de terceira ordem é a predominância da matéria sobre o espírito. Por isso que nós damos muita atenção à dor que aparece no corpo, damos muita importância a uma enfermidade, mas isso é consequência, é efeito. A causa não está ali, a causa está no espírito, que nós muitas vezes deixamos de trabalhar ele. Vejamos, todos nós nos preocupamos com a nossa alimentação, para que tenhamos uma vida saudável, um corpo saudável. Consultamos profissionais dessa área, nutricionistas que nos orientam, controle de peso, da alimentação, para que aproveitemos muito bem tudo isto. Realizamos esforços para isto. Despendemos recursos para as consultas, para a aquisição destes alimentos, para tratar, e bem tratar naturalmente, não podemos dizer que não, um corpo perecível. E o espírito? Qual o tratamento que estamos dando a ele? Queremos muitas vezes milagres. Estamos doentes e queremos que aquela doença suma, que a dor, o sofrimento desapareçam da nossa vida. Mas o que fizemos para isto? Nada. Ficamos muitas vezes nos queixando, reclamamos de Deus, reclamamos de Jesus, reclamamos do outro que não nos deu atenção, aquela outra que não me ama. Enfim, e digo, ninguém gosta de mim.
ninguém me estima. Passo eu, portanto, a não me amar também. Jesus nos ensinou que deveríamos amar a Deus, amar o próximo e amar a nós. Sintetizando aquelas velhas leis, 10 leis morais de Moisés. Mas assim mesmo, nós não entendemos esse negócio de amor. Ele foi mais longe, mais específico. Diz ele, para cumprir essa lei de amar a Deus, amar o próximo e a ti mesmo, basta que tu faça ao teu semelhante o que tu gostaria que ele te fizesse. Aí está o cumprimento dessa lei. Mas poderiam perguntar, mas onde Deus entra nessa relação? Se eu faço ao outro o que eu gostaria que ele fizesse a mim, onde entrou Deus aí? Deus está em mim, Deus está no próximo. Então tudo que eu faço ao meu próximo, de mal a ele, faço mal a Deus. Naturalmente, tudo que eu faço de bom ao meu próximo, estou também fazendo a Deus. E aí está o verdadeiro alimento para o espírito. O cuidado que temos que ter, trabalhar o espírito, para que ele, purificando-se, não venha a corromper novamente com enfermidades, ou outras enfermidades ainda, o corpo que habitamos hoje. Claro que temos dívidas do passado que precisam ser equacionadas. Mas isto nós vamos fazer na medida das nossas possibilidades e do enriquecimento espiritual. Quando viemos à casa espírita, escutamos uma preleção doutrinária, cada um de nós aproveita um pouco. E alguns até mesmo dizem assim, pensando consigo mesmo, quem deveria estar aqui era o fulano ou a fulana, porque isso é diretamente para ela, essa preleção. Eu posso dizer que não. Esta preleção é para quem está aqui, presente em nossa sede ou aqui na nossa plataforma, porque nós é que estamos ouvindo. Isso é para nós. Se nós não identificamos isso em nós, se isso não teve nenhuma serventia a nós, tratemos de pensar. Porque o Evangelho todo de Jesus é para o espírito imortal. Esteja ele nas condições que estiver. Esteja ele transitando pelas vias do mal ou pelas vias do bem. E quando nós pensamos desta forma, que bom se fulano tivesse aqui para ouvir isto, nós estamos negando a imperfeição que está em nós. Pensemos isto. Queremos a felicidade, queremos dias melhores, queremos nos afastar das enfermidades. Então é necessário que tratemos o espírito. Nós temos uma particularidade psicológica chamada ego. E é esse ego que nega o que eu estou precisando e diz, é o outro que precisa. É o outro que teria que ouvir isso no meu lugar. Cuidado. O ego engana. Sigamos. Essas duas influências, do espírito sobre o corpo e do corpo sobre o espírito, não há como dissociar. Porque estamos intimamente ligados, um ao outro enquanto estamos encarnados. Eu não posso dizer o meu espírito,
Porque quem pensa é o espírito. Então eu posso dizer eu, espírito. E tenho todo o direito de dizer o meu corpo. Isto é, o instrumento que o espírito está utilizando é esse corpo que estamos habitando agora. É o meu corpo. Mas eu não sou esse corpo. Eu sou um espírito imortal, com N defeitos, N dificuldades, N imperfeições. Mas é isso que somos. E precisamos encarar isto com realidade e não transferir para esse ou para aquele. Porque senão não estaremos cuidando do espírito. Desde o princípio evolutivo nosso, começamos lá no princípio espiritual, que unindo-se ao princípio material, fomos realizando uma série de desenvolvimentos. E estas relações entre os dois, princípio material e princípio espiritual, resultou do que somos hoje. Seres encarnados em um corpo perfeito, adequado às nossas necessidades espirituais, e o espírito que desenvolveu a inteligência, a razão, equipou-se de conhecimento, equipou-se e está equipando-se também de qualidades morais. Tudo isso para chegarmos àquela perfeição que trata esse capítulo. O nosso corpo físico, ele está ligado à matéria. Tem uma passagem que diz que do pó viemos e do pó voltaremos. Muitos já ouviram isso, a passagem. Significa isso, exatamente isso. O corpo vem da terra, princípio material, e vai voltar para lá. Então ele é constituído basicamente de 4 elementos, que são minerais: oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio. Grande coisa tu é, hein? Tu é só oxigênio, nitrogênio, carbono e que mais? E nós nos achamos. Quem é que se acha? Não é o corpo, é o espírito. E esse se achar chama-se o quê? Orgulho. Quantos de nós, eu quando digo de nós, humanidade, não estou me referindo a esse público que aqui está e esse pequeno público também que está nos assistindo pelo Facebook, não. Em geral, nós achamos que somos mais que os outros, esquecendo-nos que viemos do pó e voltaremos para o pó. Ingressamos nesse campo material através da fertilização e do nascimento de um corpo novo e sairemos dele abandonando o corpo no túmulo. E continuaremos vivendo. E se nós, nesse cuidado com o corpo, não tivermos também os mesmos cuidados com o espírito, talvez deixemos naquele corpo fragmentos ou parcelas da enfermidade e outras parcelas nos acompanharão. A morte do corpo físico é uma porta que se abre para o mundo espiritual. É como nós transpomos uma porta. Saímos de um ambiente e entramos no outro, carregando toda a nossa bagagem. Esse corpo, ele tem aptidões, tem funções,
E a principal função dela, desse corpo, é proporcionar vida orgânica. Também esse corpo está estabelecido para que nós possamos preservar a vida do corpo físico. E isso nós fazemos naturalmente através da alimentação. E diga-se de passagem, há uma tese que afirma que nós nos alimentamos muito mais das nossas inter-relações, da nossa respiração, do que do alimento grosseiro que ingerimos às refeições. E nesse percentual, a tese afirma que 5% da nossa alimentação que precisamos para o corpo físico vem do alimento grosseiro das refeições. A grande fonte de alimentação nossa é da respiração e da troca de energias entre nós. Comprova essa tese quando na pandemia segregaram muitos de nós em nossos lares solitários e as criaturas definharam e desencarnaram por falta de contato humano. Porque fixaram a sua alimentação somente em 5%, mas faltou 95%. Então é necessário que nós observemos que nós, além desses sentidos e dos órgãos físicos que possuímos do corpo e que são se tornam uma máquina perfeita, é necessário que entendamos que esse processamento todo está sob o comando do Espírito. O corpo simplesmente é uma máquina sendo comandada, administrada, gerenciada pelo Espírito. Mas pouco nós estamos dando importância a isto. Então, quando nós viemos à casa espírita, buscamos um templo para orar, buscamos nos envolver com as outras criaturas, sermos mais solidários, cuidar da nossa respiração. Aliás, dizem os profissionais que nós respiramos muito mal. Então é necessário uma reeducação. Mas quem é que vai educar esse corpo? O Espírito. Através da vontade e do exercício do conhecimento. Para que então possamos reaprender a respirar. O Espírito é um ser imaterial, imortal. E é o resultado de um longo processo evolutivo. Como eu falei antes, já chegamos aqui após percorrermos milênios, desde a nossa criação, desde o princípio. Mas nós não percorremos esses milênios de uma forma solitária, o espírito desprovido. Esse desenvolvimento foi sempre acompanhado da matéria. Sempre. É impulsionado, então, o espírito a desenvolver todo o seu potencial intelectual, moral, pela lei do progresso. Veja, desenvolvimento intelectual e moral. Os espíritos dizem que para que nós possamos alçar voos, fazendo uma metáfora, necessitamos de duas asas. A do conhecimento e a da moralidade. Mas atualmente, olhando a humanidade como um todo,
vamos observar que somos um tanto quanto deficientes em uma das asas. Portanto, não podemos voar com muito equilíbrio, ganhar alturas, fazer manobras arriscadas. Pouco nos elevamos no solo, porque uma asa é maior do que a outra. Temos inteligência hoje para visitar outros planetas, para nos adentrarmos à micropartícula, identificando, mas ainda não aprofundamos o nosso conhecimento no campo moral. Muita inteligência, pouca moralidade. Como, então, podemos aspirar à perfeição? Porque esse capítulo trata da conquista da perfeição. Precisamos nos moralizar. E nesse campo da moralidade, que é o grande alimento para o espírito, entra o nosso autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer, não o corpo, o espírito. E se tivermos dificuldade de olhar para o espírito ou de nos vermos, vamos procurar fixar o nosso olhar no reflexo do espelho. Olho dentro do olho. Já dizem que os olhos são as janelas da alma. Vamos dar uma espiadinha o que tem lá dentro? No espelho, vamos nos olhar. Vamos fazer perguntas para nós mesmos. O que eu quero? Por que sofro? Por que estava alegre? Por que estou triste? E as respostas virão. Então é necessário que nós conheçamos que esta evolução vai nos levar à perfeição. Mas o trabalho é de cada um. A perfeição não virá como uma dádiva de Deus. É uma conquista. Para alguns, um tanto quanto suave. Para outros, um pouco mais trabalhosa. Mas é uma conquista. Vai das habilidades que vamos desenvolvendo. E o conhecimento da doutrina espírita, ou uma espiritualidade que possamos exercer, nos leva a conquistas de perfeição. Vamos deixar de ser um tanto quanto irados. Vamos abandonar a ideia do revide, da raiva. Vamos abandonar a ideia de usar a violência para dominar o outro. Vamos deixar de lado o mal falar ou o mal dizer do próximo, porque a lei manda amar e não vilipendiar. Vamos deixar de alimentar o mal, não falando nele, porque nós sustentamos o mal, nós alimentamos o mal, propagandeando o mal. E quando nós silenciarmos, ele desaparecerá por inanição. Porque aí prevalecerá o quê? O bem. O bem está em nós, o bem é de Deus, o mal é do homem. E se deixarmos de fazer propaganda do mal, isto já é o exercício do bem. Então é necessário que busquemos essa compreensão. O corpo é um instrumento para a evolução do espírito. É uma ferramenta. E precisamos aprender a lidar com essa ferramenta. Muitas vezes nós utilizamos de forma errada e as consequências vêm, nos alcançam. Ele oferece
esse corpo que hoje estamos, as condições para que o Espírito se manifeste, para que ele possa se expressar, para que ele possa agir durante toda a nossa existência. Mas quem comanda o corpo é o Espírito. E esse Espírito precisa de cuidados. Buscamos o melhor profissional da área da saúde, o nutricionista, os melhores medicamentos, os melhores hospitais, enfim, os melhores cirurgiões, para trabalhar um corpo que vai desaparecer mais cedo ou mais tarde. E o espírito atormentado por isto infelicita-se depois, quando não já agora. Prestemos atenção. É necessário que desenvolvamos essa consciência de quem comanda o corpo é o espírito. O corpo é simplesmente um escravo, uma ferramenta, é um instrumento do espírito que habita nele. Precisamos sim cuidar, mas é necessário que nós assumamos o controle. Nós, espíritos, assumamos o controle do corpo. Porque os espíritos de segunda ordem, logo depois da terceira, onde na terceira predomina a matéria sobre o espírito, lá nos de segunda ordem já começamos o espírito a predominar sobre a matéria. Não predomina totalmente, mas começa já seu trabalho de predomínio sobre o corpo. Queremos dias melhores? Nos construamos espíritos melhores, desde já. Foi um prazer estar aqui com todos vós. Espero ter trazido uma contribuição, mesmo que modesta. Desejo a todos muitas bênçãos, amparo e assistência dos benfeitores, sem esquecer que eles nos ampararão e nos abençoarão em espírito e em nossos espíritos, não os corpos. Até o nosso próximo encontro. Passa a palavra ao Paulo Senes para a prece final. Muito obrigado. Agradecemos pela essa exposição que vai fazer nós refletirmos por esse tema muito importante. Vamos nos preparar então para recebermos os benfeitores espirituais, as energias de cura, de amor, de fraternidade, de esperança. Que neste momento, Pai, unido o pensamento, envolvendo o amor do Mestre Jesus, que possamos receber através desses benfeitores as energias que faltam para suprir o nosso corpo material e o nosso corpo perispiritual. Estamos passando por dificuldades, mas somente a Tua presença, Pai, é o farol para aumentarmos as nossas esperanças, principalmente aquele que tem a esperança em Deus e que existe algo lá além ainda percorre este mundo um pouquinho mais tranquilo, mas tem os nossos irmãos ainda que não despertaram. Que neste momento, como bálsamo, cada energia que
que se acerca de nós, um calmante. Que o nosso ambiente do lar também seja visitado por esses amigos, que eles possam percorrer cada ambiente do nosso lar, espalhando assim amor, caridade, bondade, esperança. E que as águas expostas também possam ali conter os benefícios para o corpo e para o espírito. Muito obrigado, Jesus, por este momento. Assim seja. Agradecemos a contribuição de todos aqui na casa e também nos seus lares e damos por encerrado essa tarde de reflexão e ensinamentos. Boa tarde.